Olá! Nessa manhã eu quero te falar sobre expectativas frustradas. Você já se frustrou com algo que você esperava que fosse de um jeito e aconteceu de acabar sendo de uma forma totalmente diferente? Se você já viveu isso, você sabe o que eu estou falando. Essa palavra ficou muito forte na minha cabeça hoje. Expectativas frustradas. O quanto elas não são algo real, como muitas pessoas falam, né? Que os maiores problemas da nossa vida não são problemas reais, não são problemas que vão um dia de fato acontecer, mas eles acontecem porque a gente acaba permitindo eles existirem, porém são mais na nossa mente do que de fato algo real. E como é difícil lidar com algo que a nossa mente criou e que para nós era tão real, a tal da expectativa. E por que ela se frustra? Porque nem sempre quando a gente cria uma expectativa sobre algo, a outra parte, que também está relacionada a esse algo, foi comunicada disso. Então as expectativas frustradas, elas acontecem muito, com frequência, nos casamentos, nas relações de sociedade, nas relações de amizades, entre familiares e até mesmo com amigos. Porque a tua expectativa, ela pode ser uma e pode ser muito clara e às vezes muito positiva e até um pouco sonhadora. Mas a realidade não necessariamente vai ser igual à sua expectativa. E aí quando a expectativa encontra a realidade, a frustração pode acontecer em muitas situações. E como que a gente faz para se levantar disso? É entender que o que nos entristeceu ou o que nos deixou desmotivado, de verdade nunca existiu. Então, é desapegar dos sentimentos, dos pensamentos e da atitude que a gente estava tendo em relação a alguma coisa que na verdade não existia. Essa frustração, ela vai ser menor ou ela vai ser gerenciada quando a gente entende que, peraí, eu tinha essa expectativa, mas agora parando para pensar, ninguém tinha sido comunicado dessa expectativa. Meu sócio não sabia dessa expectativa. Meu colaborador não sabia dessa expectativa. Meu parceiro de trabalho não sabia dessa expectativa. Aquele ente querido não sabia dessa expectativa. O meu esposo não sabia dessa expectativa, da forma como eu enxergava. Porque dentro de nós, as expectativas são maravilhosas. Porém, quando elas vão para a rua, para o teste, para a vida, às vezes as coisas não saem como a gente imaginou. E hoje o tema é esse porque com certeza existe alguém precisando ouvir isso nessa manhã. Às vezes o que está te chateando não tem nada a ver com o seu trabalho, com o projeto que está acontecendo, com seus filhos, com o seu casamento, não tem nada a ver. Tem muito a ver sim com a expectativa que você criou e essa expectativa se frustrou. Mas é porque a realidade não era aquela, você estava enxergando a realidade com uma lente diferente. E muitas vezes isso acontece quando a gente não quer encarar a realidade, quando a gente quer ver as coisas melhor do que elas são. E isso é muito bom, né, o lado otimista da vida, porém às vezes a gente exagera, né? E ao invés de só ser otimista, a gente na verdade vê uma realidade que não existe, que não tem nenhum indício de que aquilo vai acontecer. E aí, portanto, a gente se coloca numa situação de esperar demais das pessoas, demais das situações, demais dos projetos, demais de um trabalho, porém não é uma expectativa alinhada com o que aquilo ali te entregou. O que te garante que isso é real, que você está pensando? Por que você gerou essa expectativa tão alta diante de tudo aquilo que está acontecendo na sua vida? Esse gerar expectativa é algo que a gente trabalha muito com as crianças e a gente erra muito. Eu falo, né, por mim, mas se você é pai ou se você é mãe, eu sei que você já sentiu isso. Já frustrou as crianças, porque a expectativa deles é tão alta sempre, né, de poder brincar, de poder comprar o brinquedo dos sonhos, de poder comer doce, comer mais um doce se quiser. A expectativa é sempre alta. E aí, quando a gente não alinha essa expectativa antes com a criança, por exemplo, eu fui no shopping nesse final de semana. A gente não tem shopping aqui na nossa cidade. Ilhabela não tem shopping, né? Apenas shoppings comerciais, aqueles menores, né, céu aberto e tudo mais. E nós estávamos num outro local, com um shopping bem estruturado. E aí, eu, por exemplo, não alinhei as expectativas com as crianças. De, olha, nós vamos no shopping
com esse objetivo para fazer tal coisa. E o que aconteceu? A expectativa deles ao ver brinquedos, lojas de brinquedos, né? Lojas que eles não estão acostumados a encontrar. A expectativa gerada neles foi: se a gente tá aqui, a gente tem que aproveitar os brinquedos, aproveitar esses parques, aproveitar tudo. Ou seja, claro que nem se frustraram porque eu acabei presenteando ali eles com um brinquedo que não estava nem na proposta. Mas o que eu percebo era só uma questão de alinhamento. Só que nós não somos crianças. Eu estou falando agora com pessoas maduras, com adultos. Por que a gente tem gerado essa expectativa de que se formos em tal lugar tudo vai dar certo? De que se empreendermos de certa forma tudo vai acontecer? Se mudarmos de trabalho rapidamente seremos promovidos? Ou seja, são expectativas que não estão alinhadas ou alicerçadas em uma base. Às vezes ninguém falou nada. Às vezes só o fato de algo estar ali à disposição já te fez imaginar que aquilo seria benéfico para você, mas ninguém prometeu nada, nenhuma situação foi construída para que você pudesse pensar naquilo. E por que nós pensamos? Hoje o tema ele é muito profundo. Se você conseguiu acessar em você situações recentes ou até algo que você está vivendo hoje, que foi gerado uma sensação negativa diante de uma situação, porque a sua expectativa foi frustrada, hoje sinta-se liberto. Tire todo esse peso de você, porque você está, na verdade, vivendo a realidade e aquilo que você tinha projetado era só uma projeção. E agora o que veio à tona é a realidade e é com ela que você vai trabalhar e lidar. E não há nada de ruim nisso, não há nada para ser frustrado. É somente o que foi gerado antes que está atrapalhando o teu desempenho, o teu desenvolvimento e o teu abraçar da situação atual que se desenhou e que era diferente do que você esperava. Eu desejo que essa palavra fale ao seu coração, traga alívio se você estava se sentindo pesado, com um peso diante de alguma expectativa frustrada, e que faça com que você retome a linha, retome para um caminho de muita esperança, de muita fé e que vai te trazer uma capacidade de lidar com as situações do dia a dia sem se sentir frustrado. Faça um excelente dia.